Como é que as pequenas empresas controlam o seu dinheiro? Essa entrada e saída de recurso, e que é muito dinheiro entrando e saindo, são várias partículas. Eu costumo dizer que é dinheiro como se estivesse pulverizado, né? Como se fosse isso aqui, ó, um esguicho desse, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Como é que se controla isso? Como é que eu sei que uma empresa ela está crescendo e lucrativa ou ela está inchada? Só a gestão financeira pode te dar essa convicção, essa certeza de que as coisas estão funcionando. Então, para a gente entrar nesse tema, eu quero te fazer umas perguntas, um desafio. Vamos dar uma olhada aqui nesse preço para você me dizer qual seria o resultado que você daria aqui, ó, calculando esse preço desse procedimento. Imagina que isso aqui é um procedimento de cabelo do seu cliente. O custo do procedimento é de R$100. O que eu quero dizer com esse custo? O custo do profissional que vai fazer, R$100. Mais alguns insumos, né, como shampoo, condicionador, talvez a tinta, né, vamos imaginar, tá? E quando eu falo aqui embaixo custos variáveis 7%, aí vai entrar imposto e alguns insumos também, tá? Essa empresa ela tem um custo fixo na ordem de 30%. Então, de tudo que ela fatura, 30% é custo fixo. Importante dizer que todo esse percentual que aparece aqui é sobre o preço de venda, é sempre sobre o preço de venda, tá? Então, o custo fixo é sobre o preço de venda, sobre, né, tudo sobre faturamento. O preço de venda é o faturamento na unidade, não é? E o lucro pretendido nesse procedimento é de 20%. Então, qual é o preço de venda desse procedimento, considerando essa realidade, né, que está sendo pedido aí? Vou te dar um tempo para você fazer esse cálculo, ok? Vamos lá. Então, eu imagino que pode ser que tenha acontecido, talvez não com você, mas com algum amigo, dele ter conseguido chegar nesses preços aqui, ó, R$157, R$166,92 e R$164,40. Como é que chegou? Qual foi o raciocínio para chegar em 157? Ele pegou 100, né, que é o valor do procedimento, lá do custo do profissional, e colocou os 57%, somou 57%, que é 7% do custo variável, 30% do custo fixo, e mais 20% do lucro, colocou lá, calculou, deu 157. Outra forma de fazer, que a pessoa às vezes pensa, é assim, ó, pegou 100, que é o do custo do profissional, e colocou 7%, calculou, depois veio e calculou 30% em cima de 107, e por último jogou 20% em cima do resultado anterior, aí dá 166,92, ele capitalizou, né? Primeiro 7, somou, depois 30, somou, depois 20. Aí somou 16692. E o outro preço possível de se imaginar, ele pegou R$100, jogou lá os custos, que são o custo variável 7% e o fixo 30%, e depois jogou o lucro sobre isso, deu 164,40. Será que esses preços estão corretos? Existe mais de um preço correto nessa situação? Matemática é uma ciência exata ou é humana? Se é exata, não é humana, porque dependendo do humano dá um preço diferente, não é? Será que está certo, gente, esse preço? E se não tiver certo, o que acontece com a empresa quando ela calcula errado o seu preço? Vamos dar uma olhada no preço correto? Qual seria o preço correto? Isso aqui é um absurdo, nenhum desses preços está correto, mas muita gente faz preço desse jeito aí. Quem é que faz o preço na sua empresa? Quer saber o correto? Quer saber, né? R$ 232,56. Olha que interessante. Se nós olharmos lá para o custo do procedimento do profissional, R$100, teve que colocar mais R$ 132,56 para gerar um lucro de
46,51, que é o lucro de 20% que foi projetado lá no preço. Surpreendente, né? Beleza. Vamos fazer a seguinte consideração. Vamos imaginar esses resultados aqui, ó. Eu tenho aquele preço de 157 e tenho o preço correto que é de 232. Olha o que acontece no preço de 157. Tira o custo do procedimento, tira o custo variável, que é 7% sobre os 157, tira o custo fixo, que é na ordem de 30% sobre os 157, e olha o lucro que dá. Menos R$101,09, ou seja, lucro negativo de 1%. Já o preço correto, olha aí, 232, tirou o procedimento, o custo do procedimento 100, tirou o custo variável 7% sobre o preço de venda, tirou o custo fixo 30% sobre o preço de venda e o lucro que sobra é 46,51, 20% de lucro, tal qual pediu lá no cálculo. Isso aqui sim é show de bola. Isso é o gestor que sabe o que está fazendo. Agora a gente imagina o salão que está vendendo o procedimento por 157, achando que está lucrando 20% e está perdendo, na verdade, R$1 toda vez que ele trabalha esse procedimento. Imagina o que acontece com esse salão. Ele vai vender mais? Vai. Quanto mais ele vende, mais ele perde. E o mais interessante, ele atrapalha o mercado, porque ele não sabe fazer preço e ele acaba então atrapalhando o mercado. Ele deflaciona o mercado. E o mercado, as pessoas correm para ele para fazer procedimento, ele perde e ainda atrapalha o mercado. E o cliente então, ele fica em dúvida, né? Eu vou no 232 ou no 157? O cliente não entende essa diferença de preço. Mas muitas vezes o preço está diferente porque o salão não sabe se posicionar. Gente, sem posicionamento, a empresa não cresce. A pessoa na vida sem posicionamento, ela não anda, e a empresa também, ela tem que saber o preço dela, como ela está vendendo, quanto ela está ganhando. Percebe a importância disso? Isso é gestão financeira. Mais umas perguntas para você pensar, para você responder. Qual é o teu lucro mensal? Quanto você enriquece todo mês na sua empresa? Você sabe ou você não sabe? Ou não tem certeza? Porque trabalhar sem ter certeza de se está valendo a pena é complicado, né? Como é que você sabe que todo o esforço que você faz, acorda cedo, prepara tudo, faz compra, fala com o fornecedor, você apoia a equipe, né? Cuida do cliente, chega em casa tarde, cansado, tem que dar o seu carinho para a família e está cansado. Está valendo a pena esse esforço? O quanto está valendo a pena? Quanto você está enriquecendo todo mês? Você sabe? A gestão financeira te diz isso, mas a maioria das empresas não sabe. O que é gestão financeira? É você planejar, organizar e executar as ações práticas de controle financeiro, movimento de caixa, contas a pagar, contas a receber, controle de vendas, controle de estoque, controle de bancos. São controles financeiros que te dão informações importantes para você analisar, fazer análises financeiras daquilo que está indo bem, daquilo que precisa melhorar, daquilo que você tem que abandonar e daquilo que você precisa intensificar. Isso é fantástico. Quando você faz, o resultado que você tem é absurdo de bom. Você multiplica as coisas, você consegue capitalizar o seu melhor, ok? E para que isso? Para tomar decisões estratégicas. Então, inclusive lá no planejamento estratégico, a gente deu um exemplo de uma meta financeira. Por quê? Porque nós sabemos que o planejamento orçamentário para o ano dá à empresa a condição de ir olhando mês a mês o seu crescimento e ali monitorando as suas ações. E a gestão financeira, ela pretende responder essas questões.
ela é que mede a eficiência do seu negócio, o quanto você é eficiente. Por exemplo, nesse caso que a gente acabou de ver, o produto tem 20% de lucro, de eficiência. Se nós trouxermos isso para a empresa e a empresa tem 20% de lucro, significa dizer que de cada R$100 que ela vende, sempre vão sobrar, vão ficar guardados para ela R$20, 20% de lucro. Então, a eficiência do negócio, a eficiência do seu trabalho. Então, não adianta você ter grandes estratégias, um esforço tremendo, se você não sabe o quanto está valendo a pena isso, o quanto isso gera de eficiência. E a eficiência é medida pela gestão financeira, ok? Duas coisas importantes que a gestão financeira mede para você, o porquê da importância dela, ok? Duas perguntas que ela responde para o gestor e que são fundamentais, qualquer empresa precisa saber disso, quer saber disso. Primeira pergunta é: a sua empresa gera riqueza, gera lucro? Quanto gera de lucro todo mês? Essa é uma pergunta fundamental, vital, né? Pasmem, muitas empresas não sabem, não é? E também, onde está o dinheiro que você lucra mensalmente? Por quê? Porque ao longo do período você tem que ter esse dinheiro reservado lá. Ora, se a empresa fatura 100 mil por mês e ela tem um lucro de 20%, ela lucra R$20 mil por mês. Ao final de 12 meses, ela tem 240 mil guardados. Ela cresce. Ao final de 5 anos, ela tem aí quase 1 milhão guardado. Não é? Isso é geração de riqueza. E isso que a gestão financeira te ajuda a observar, planejar, organizar e executar. Ok? Então, vamos avançar, né, para a gestão financeira e você vai então aprender como lidar com ela.